Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de empreendedorismo, inovação, tecnologia e muita criatividade. Hoje a gente está aqui nas redes sociais, estamos no Instagram com TXM Métodos, no LinkedIn TXM Métodos, Facebook TXM Métodos, mas no YouTube, onde você deve estar assistindo, é TXM Business. Também no Spotify, TXM Métodos. Estamos aqui, temos mais de 120 podcasts para você assistir no nosso espaço aqui, apoiado pela FAPESC também. Vamos conversar um pouquinho também sobre criatividade, inovação, empreendedorismo. Com o Laerte, ele já vai se apresentar aqui para vocês. Um moleque aí, que quando começou aqui era bem moleque mesmo, mas está aí voando. Vai falar um pouquinho do unicórnio dele aí, que ele não quer montar nesse unicórnio. Deixa para os outros. Mas vai contar um pouquinho da história dele. Se nós ficássemos aqui contando da história desde 2020, nós ia ficar 3 horas falando, né? Mas não vamos ficar lá, não. Já ficamos aqui fora. Antes. Laerte, conta para o nosso pessoal, aquela é a tua câmera. Quem é você? Quantos anos você tem, Laerte? 29. 29, começou aqui com 22, né? 22 para 23, né? E com a gente aí na universidade ainda, fazendo uma coisa nova, uma novidade. Laerte, conta para nós quem é você. Boa. Primeiro, obrigado, professor, pelo convite, pela abertura. Um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo em conjunto. Sou o Laerte, então, do Zeca. A gente começou a jornada O professor participou desde o início da nossa jornada, então a gente teve a oportunidade de, em 2022, ingressar aqui no 2020. programa... 2020. Foi antes da pandemia. 2020. 22 foi um dos pivôs que a gente fez. Perfeito. 20. A gente começou na Co-Creation São José, na turma 2, se não me engano. E lá a ideia era tropicalizar uma solução que a gente tinha visto na Europa. Mais um, né? Menos um. Chamava menos um, de menu, de cardápio, e um de tentar reduzir o desperdício. Então, nossa visão era, que a gente tinha visto na Europa, era muito relacionado a produtos perto do vencimento de food service, então lanchonete, restaurante, numa caixa Magic Box, que chamava uma caixa surpresa, juntava esses produtos e vendia 5 vezes mais barato para quem quisesse consumir, ali muito perto do vencimento. A gente universitário, grana apertada, a gente fez muito isso em 2018, 2019. E aí eu com o meu sócio... Você morou na França, né? Quando a gente morou na França. A gente fez graduação sanduíche, ele fez duplo diploma lá. E aí quando a gente retornou... Abraço pro Faquini, manda um abraço. Beijo e abraço, Faquini. Ele é o responsável tech, por isso que não tá aqui hoje. Alguém tem que tocar a operação. E aí o que acontece, né? Quem sou eu, né? Então a gente volta já em 2019 para 20 falando com essa visão de vamos tentar tropicalizar essa ideia. A gente conhece o professor na Federal, na UFSC. A gente fala, putz, esse é o cara de inovação. Não sabia nem que era a sigla MVP. Conversei com isso. Queria criar uma startup, mas não sabia nem que era MVP. E aí desde então, em 2020, a gente entrou nessa empreitada de, inicialmente como MVP na menos um. A gente percebeu que, putz, o food service tinha outros desafios. E a partir de 2021 a gente trocou o nome para Zeca, uma visão muito mais... Em 2020 teve uma maluquice de pandemia, mas vamos esquecer isso. A gente tem um gap aí, mas eu diria que... Foi até premiado, né? A gente foi para a agenda aqui, a solução para tentar colaborar com mitigar o contágio do Covid, ajudando o pequeno negócio a reservar momentos de compra. Mas isso é uma outra história. Ali foi nossa experimentação de startup, foi o teste 1, empresa 1. E aí em 2021 a gente começa como Zeca, já numa visão de marketplace B2B, inicialmente, conectando indústrias do food service, principalmente embutidos e laticínios aqui do estado, com o food service, olhando para o produto perto do vencimento. E aí, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que mais de 80% do volume de venda cai para o vendedor. Então, a digitalização é um processo ainda de um longo prazo. E aí, em 23, a gente faz um novo pivô para a Zeca, para ser o copiloto do representante comercial, daquele vendedor que visita o cliente e tem diversas missões, ações, tem pedido que sai pelo WhatsApp, tem pedido que vem por e-mail. Então, como é que eu dou eficiência para ele e faço com que ele seja a principal variável para estimular a digitalização da cadeia? E aí, a partir de 23 a gente consegue escalar e começar a aumentar a operação. E isso chega eu com meus 29 anos continuando. E estou aqui hoje para contar um pouco mais dessa jornada e dos aprendizados. Você falou uma coisa bem legal que a gente estava conversando antes, que muito se fala em inteligência artificial, robô, então, mas a gente conversou ali, você diz assim, a força humana é fundamental para a venda, né? Venda B2B, principalmente para os pequenos comerciantes. Boa. O que a gente aprendeu, né? Pro B2B, a gente está falando aqui de
Então, do tio da lanchonete, tio da farmácia, tio da padaria, ele tem Grandes corporações vendendo para esses pequenininhos, né? isso, essa conexão. No meio delas, então, ou é vendedores dessas grandes corporações ou vendedores do distribuidor, que o distribuidor compra um grande volume, consegue fazer um preço melhor e consegue ali chegar no canal, no pequeno negócio, no granular. A proposta de valor de um distribuidor está muito vinculada à logística e capilaridade. Indo então para o pequeno negócio, a relação que ele tem com o vendedor, então não importa se é do distribuidor ou da indústria, é uma relação de muita confiança. E o pequeno negócio, hoje, ele tem ainda uma visão de, para ele vender bem, conseguir ganhar dinheiro, ele tem que comprar bem. Comprar bem, existe vários mecanismos. Existe a tratativa comercial com o vendedor, existe a bonificação que ele consegue fazer, existe a logística que ele consegue pressionar, a forma de pagar, em vez de ser cartão de crédito, ser boleto. Então, existe uma... Atrasar o pagamento, fazer aquele giro, 7, 14, 21. Então, existem várias questões que fazem com que ele consiga, na visão dele, comprar melhor. E quando a gente transpõe isso para o dígito, é muito difícil. E quando a gente vai para o dígito, os principais modelos e o que mais performou na segunda onda aqui de e-commerce e marketplace, de 2010 para frente, são os e-commerces e B2Cs. Então, assim, o que é um B2C? B2C, tu abre um carrinho, tu escolhe o teu produto, a cesta e faz o checkout. Para o B2B isso não funciona. Ele precisa ter uma condição diferente, ele precisa ter uma mecânica de escalonada diferente, ele precisa ter uma forma de pagamento diferente. Então, isso ingessa muito o poder dele de barganha, de compra. E imagina que ele não vai comprar uma camiseta para semana, né? Ele vai comprar, sei lá, um pequeno negócio tem 2.000 SKUs, 1.000 SKUs. Então ele vai entrar e vai vasculhar 1.000 SKUs ou vai virar um catálogo que nem Netflix. Eu vou ter que entrar em 5 marketplaces, 5 e-commerce para poder verificar qual é a melhor opção. E aí, isso versus um concierge que ele tem atualmente, que é o vendedor, que ele fala, cara, vai na minha gôndola, vê o que tem, vê o que não tem, faz a relação para mim. Existe uma tratativa absurda de diferença, né? De qualidade de serviço. E a confiança, né? Ele sabe mais das vezes da minha loja do que eu mesmo, né? O vendedor. Sabe o giro, sabe o produto que tá lançando, sabe o produto da tendência, ele sabe mais das outras lojas, dos meus concorrentes, o que tá vendendo nas outras. Então, ele me traz uma informação, às vezes, de mercado também eu não tenho, de visibilidade. Então, isso tudo, ao nosso ver, faz com que seja muito difícil transpor o mundo físico para o digital inteiramente, ainda assim que tem a camada de AI agora passando, invernizando isso tudo. Porque a camada de AI ela vai para uma linha generativa, ela vai para uma linha conversacional. Mas o conversacional pode muitas vezes cair num outro universo que a gente chama de economia da atenção. A gente chama não, existe o termo economia de atenção, sim. Só que a gente adapta para marketplace da atenção. Sabe qual é o marketplace da atenção, professor? Qual que é? WhatsApp. Se você abrir o WhatsApp, lá tem um barra de buscador, que pode buscar conversa e conteúdo. Imagina que isso poderia ser um buscador de um marketplace. Sim. Os nomes são sites. Cada um é um universo ali. Existem os grupos, que pode ser os marketplaces ou pode ser os reviews, porque se um grupo teu, de amigo, estiver falando sobre uma marca de um carro, falando bem, pode ser que ele te influencie na compra. Ou falando bem de um cliente, de um serviço, ele pode ser que ele te influencie. Ou mal, né? Ou mal, exato. Vai te influenciar. Então, assim, os grupos de WhatsApp no final, são grandes grupos de reviews. Quase um reclame aí. Uhum. E os favoritos lá em cima são principalmente as páginas indexadas. Que é onde tu tem acesso mais rápido. Então, assim, no final, se tu vai para um generativo... E o Mark Zuckerberg sabe disso, né? Sabe? Marquinho. E assim, então o que eu quero dizer com isso? Se vai para um mundo generativo falar que a AI vai resolver tudo, vai ser tudo conversacional, a chance de tu cair no universo de WhatsApp é grande. Só que quando tu cair nesse universo, tu vai estar disputando a atenção com mil adversários. E não necessariamente teus competidores, com os grupos da família do teu cliente, com o teu cliente que está comprando e vendendo também. Então, putz, ele está vendendo, ele não vai te dar prioridade. Ele vai estar vendendo primeiro. Então, tu fica ali num ranking que a tua autoridade ou a tua prestígio vai caindo ao longo do tempo e tu vai estar disputando aquela atenção toda a jornada. E quando entra um vendedor presencial, ele passa por cima disso tudo. Ele passa por cima. Claro. Porque o cara vai ter que atender ele. Então, assim, ele deixa o celular dele de lado, tu captura a atenção total do teu cliente, e aí tu tem aqueles 15, 20 minutos com o teu cliente que tu pode fazer a introdução de um novo item, tu pode olhar a gôndola dele, tu pode dar a dica.
Então, essa relação, eu acho que ainda é muito poderosa. E o que o Zeca está fazendo é que esses 15 minutos sejam muito melhor aproveitados, né? Porque, sei lá, no passado talvez ele tinha 2 horas com o cliente. Agora ele não tem mais 2 horas, ele tem 15 minutos. Então ele tem que aproveitar bem esses 15 minutos. E é o que o Zeca faz, né? Boa. O que a gente faz, né? A gente é o copiloto para esse representante comercial. Então, antes de ele entrar na loja, ele manda um WhatsApp pro Zeca. Então, o Zeca é um WhatsApp para ele. E fala, putz, esse é o CNPJ, esse é o ID que eu tô entrando. Esse é o cliente que eu quero saber informação. O que a gente cruza? A gente cruza o histórico de pedidos daquele cliente com as missões e campanhas que aquele cliente tem disponível e apura e traz para ele um mapa ali da loja que ele tem que fazer. Putz, essas são as missões, esses são o progresso dela e esses são os itens que você deveria focar. E uma imagem. A gente não volta para ele escrito. Porque é difícil também, ia sair um textão, ia ser um áudio. Como é que eu uso o canal WhatsApp, que tem baixa fricção, que tem alto acesso, mas não necessariamente eu preciso usar tudo do WhatsApp. Então tem informações que a gente prefere mandar imagem. A gente também manda o histórico de pedidos daquele cliente. Quando o histórico de pedidos é muito grande, a gente manda em PDF. Então a gente usa outros formatos para acessar o nosso usuário, que é o vendedor. Qual é a melhor forma de ele ver aquela informação? Será que eu mandar várias imagens é bom? É ruim. Eu tento condensar em uma. Se eu mandar gráfico é bom? É ruim? Ele entende ou não entende? Então tem essa questão de como é que eu capturo a atenção dele e passo o maior número de informação para quando ele entrar na loja... Mas isso é customizável ou não? Tem uma camada de customização. Por exemplo, eu gosto de ver várias imagens. Você gosta de ver uma só? Ah, não. Por vendedor, não. Não. Num sonho grande poderia ter um Zeca por vendedor. Imagina que o Zeca poderia ter um mood. E ele poderia falar de outros temas com o vendedor, porque eu sei que quando eu falo desses temas, ele fica mais engajado, ele vai prestar mais atenção nas missões, na parte de estratégia, e isso vai reverberar em mais venda. Uhum. Eu poderia chegar nesse universo, mas a gente tá alguns passos atrás. E aí quando ele vê essa imagem, ele tomou essa pílula de informação, ele entra para dentro da loja. E aí na loja, ele tem os 15 minutos ali com o cliente. O que ele tenta fazer? Antes de falar com o comprador, ele olhar a gôndola. É o papel do vendedor, principalmente mercearia, farmácias, essas conveniências. A gente transforma essa imagem num carrinho, no próprio WhatsApp, para ele poder incrementar e alterar os itens baseado nessa realidade. Então, ao botar item, tirar item, trocar. E a partir disso, quando ele vai para o comprador, ele fala o seguinte, putz, essa aqui é a lista de itens que tu precisa. E ele vai negociar. Ali é o processo dos 15 minutos. Pô, eu vi que na tua loja precisa disso, tem um item de inovação que eu tô sendo cobrado aqui do pessoal de trade, eu preciso colocar, me ajuda a colocar essa inovação, eu consigo fazer um desconto aqui, esse item que gira. Então ele faz essa negociação. E aí na hora que ele vai concluir o carrinho, a gente já exporta esse carrinho para força de vendas ou para o e-commerce, já fecha o pedido. Porque daí tira o trabalho do vendedor ficar mais 30 minutos subindo o pedido. Porque imagina se são 30, 40 itens, o jeito que ele sobe o pedido hoje é o mesmo de montar um carrinho no B2C. É item a item. Valor a valor. Então, sobe 30 itens no B2C para ver quanto tempo leva. Então, hoje tempo é dinheiro. Então, o que ele precisa? Ele precisa já concluir aquela venda ali e aí já ir para o próximo PDV. Isso faz com que ele consiga ir em mais PDVs. Isso faz com que ele consiga ser mais eficiente. E pro PDV, pro dono da lojinha também, fica muito mais fácil, né? Que ele tem que escolher lá, eu quero comprar esse shampoo, mas esse shampoo, mas esse shampoo. Não, os que vendem aqui, eu não vendo shampoo para cabelo liso aqui, eu só vendo para cabelo ondulado, porque a tua região aqui tem mais... Então, assim, né? Mal comparando, é isso, né? Eu já vou chegar com um pedido mais ou menos pronto para ele. Não fazer com que o comprador perca tempo e dê informação estratégica para ele. Assim, putz, ou na região estão vendendo esses aqui. Então você tá saindo muito. Tu deveria colocar, tu não tem. Então, é realmente ser o consultor dele. Todo mundo fala de o vendedor deveria ser o consultor. Mas na prática, o vendedor não é o consultor porque ele não tem tempo para ser consultor. O consultor exige tempo, exige estratégia, exige capacitação. E na prática, hoje, ele tem que visitar 10 pontos de venda, que são os PDVs, e ele vive na correria, como todo mundo aqui vive na correria. Então, assim, como é que eu consigo tirar essas etapas operacionais e ainda assim dar informação, e a gente brinca, estratégica, dar informação que faça com que o Zeca seja o Duolingo do vendedor. Eu quero que ele tenha uma disciplina de venda. Eu quero que todo dia ele abra o Zeca em todos os PDVs. Agora, o jeito que ele fala com o cliente dele é muito íntimo e esse é o maior valor que ele tem. Esse acesso ao cliente dele, essa segurança, confiança. Agora, antes do cliente dele e depois do cliente dele, eu quero que ele fale com o Zeca. Porque, o que a gente entendeu também no nosso mercado? Existe ali o 10, 20% do time de vendas, que é o high performer, ele já tem um jeito dele de bater a meta. Ele não necessariamente é a figura que está mais disponível a ser um early adopter.
Porque ele tem mais a perder. E isso é outro ponto de motivação. As pessoas têm mais medo de perder do que vontade de vencer. Então, se o medo é maior, a chance de ela mudar de hábito é mais difícil ainda. Então, o 10, 20% já bate a meta, eu já bato a meta. Já bato a meta. Pra que eu vou me readaptar? Por que eu vou me adaptar? O low performer, o underperformer, que também é 10, 20%, ele já tá normalmente numa linha de desligamento. Já não tá mais afim da companhia, já tá numa linha de detração. Agora, o middle performer, que é o 70%, é o maior pelotão. É uma figura que tá comprometida com a companhia, mas às vezes ele tem uma liderança que não bate, ou ele não entende um pouco de dado, ou ele é desorganizado. Então, essa figura que o Zeca mais clica. É tentar trazer essa organização para essa figura. Porque se esse pelotão 70% melhorar 5%, isso aqui é muito mais representativo do que eu fazer o 20%, que é o top 10, melhorar 5%. Porque é o volume, é a média. Sim, então sim. A visão é sempre como é que eu falo com a média e faço ela ficar um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para alta performance. Eu acho que aqui é a jogada e passa muito para criar esse hábito, essa disciplina. Legal que a gente estava conversando antes, já estava até gravado, depois você vai ver um pouquinho disso, mas você estava falando que você vai lá, né, conversar com esse cara. E ele vai adotar. Você já levou muito xingão dos caras? Não quero isso aqui, que você está se metendo na minha vida, já rolou isso? Já tomei alguns bloqueios de não poder ir. Já tive alguns... Só explicando, você vai lá, né, com o vendedor para entender o processo, né? Boa. A gente faz 2 shadows diferentes. Faz shadows normalmente vendedor que nunca usou o Zeca, para entender hábito, comportamento, dinâmica daquele segmento, daquela região. Já usando o Zeca ou nunca usou e nem sem usar? Nunca usou. Faz com quem nunca usou. A gente faz. Mas ele já vai estar usando naquele momento? Não. A gente faz com quem nunca usou e a gente faz com quem usa meio período. Então, quem tem acesso ao Zeca e já usava, a gente prefere falar para ele, usa fica meio do dia sem Zeca. E depois, segunda metade do dia, usa o Zeca. Faz como é que tu usa. Para entender um pouco o que muda no hábito dele, o que mudou de comportamento. Então, como é que o Zeca interage. Mas o que a gente percebe é que a gente aprende muito mais com o que eles não falam do que eles falam. Por mais que a gente tente aplicar bastante o teste da mãe, de perguntas abertas, tentando ancorar ele mas na semana passada, ou ontem, quando é que tu usou, pra que era, tentando cercar um pouco mais. Vendedor é bom de oratória, primeiro ponto. Então não é um usuário fácil. E segundo ponto, a gente sabe que por a gente estar lá, mesmo a gente não agindo, não estimulando, vai estar interferindo no experimento. Sim, claro. Então, o que a gente tenta é pegar as necessidades que mesmo a gente estando lá, ele faz. Então, sei lá, a gente percebe que ele está mostrando uma foto de um item novo porque o cliente não sabe que item é esse e ele está tentando contornar uma objeção, ele mostra uma campanha de algum famoso que está em alguma rede, fala, esse produto tá com audiência alta e tá aqui o item. Mostra no celular, fala, isso já dá um gatilho, fala, putz. Então ele tá buscando autoridade e com reforço de que eles estão vinculando campanhas, isso está gerando demanda, ou ele precisa da imagem do produto para conscientizar o cliente. Aí isso pode gerar uma hipótese. Aí fala, putz, será que mostrar imagens no Zeca vai ajudar a aumentar vendas? Gerou a hipótese. Sim. Aí isso, dependendo, a gente vai levar para delivery ou não, para rodar. Então vamos rodar um teste, isolar um grupo e botar esse grupo imagem dos itens e ver se isso realmente performa ou não, ou se foi um caso isolado. Então tem esse ponto. E tem um outro ponto que existe um artigo da Superhuman, não sei se o professor já viu, do 40% do MHS e tal. Não vi. Tem um artigo que basicamente ele fala sobre o MHS, que é Must Have Score. Né? Que é perguntar para o usuário quanto que ele ficaria desapontado se não pudesse usar a solução acima de 40%. Se você chegar num cluster que tem isso, é porque a sua solução está entregando valor para ele. A gente faz isso. Só que para chegar nisso, a gente vai filtrando muitos feedbacks, que é onde esse artigo fala. Eu não quero... Porque se a gente ouvir tudo de todo mundo, o que vai acontecer? A chance de a gente criar um Frankenstein é muito alta. Porque tem uma galera que usa muito e dá feedback.
e tem uma galera que não usa nada e dá feedback. Se essa galera que usa muito dá o feedback, qual é o comando aqui? Se eu atender esses feedbacks aqui, provavelmente eu vou aumentar o uso e o engajamento desse grupo aqui. Mas não do outro. Mas não do outro. E vice-versa. Se eu criar as features e atender as feedbacks do grupo que não usa, provavelmente eu vou aumentar aqui. Eu posso ter uma chance de capturar esse pessoal, mas provavelmente eu vou desconfigurar minha solução, porque provavelmente a solução não está com fit com esse grupo, e eu vou perder o grupo de lá. Então, tem um risco de fazer uma troca de grupo de usuário. Sim, sim. Porque eu vou desconfigurar, dependendo do que for a solução. E aí a pergunta que se faz é, o grupo que eu tenho que usa é um grupo suficiente ou não? Porque se esse grupo aqui já é o suficiente, é 80%, ou porque tem outras questões aqui que realmente eu não quero atender, não faz sentido eu ficar ouvindo e coletando feedback dessa galera. Sim. Porque eu não vou fazer. Porque o grupo que eu tô aqui é um grupo que eu acho que já é a maioria, já tem um padrão, é esse grupo aqui que vai me levar para o próximo nível. E aí, dito isso, eu vou fazer o share, eu vou fazer as pesquisas, eu vou fazer os incrementos, muito mais olhando para esse grupo. Ou não, ou vice-versa. Eu falo, putz, esse grupo é muito pequeno, eu preciso remodelar minha solução para atender esse grupo, para atender um grupo maior, que é o grupo que não usa. Então, eu acho que existe uma ciência, entre aspas, de conseguir clusterizar bem os feedbacks de quem está vindo. Sim. Porque muitas vezes a gente recebe... Muitas vezes não, a gente recebe muito feedback até hoje. Porque, de novo, a gente faz 3, 4 conversas por semana. Só que várias dessas conversas são com usuários que não usam. Só que se a gente sabe que é um caso isolado, ou que é realmente uma questão que a gente não quer entrar, vai desconfigurar, vai para uma outra estratégia de negócio, a gente anota, mas deixa lá. Não tem como abraçar tudo. A gente vai ter que escolher qual usuário. Mesmo num grupo... Isso não vai resolver todos os problemas, né? Ninguém resolve. Mesmo num grupo que, querendo ou não, numa visão um pouquinho mais superficial e macro, era para todo mundo. Uhum. Mas ainda assim tem uma repartição. Especificidade de região, especificidade de cliente, aquele vendedor não vai atender. Então, eu acho que isso é um aprendizado que a gente teve de longo prazo, assim, quais feedbacks a gente vai ouvir. Legal. E esse negócio de feedback, eu queria chegar numa situação assim, na vida do empreendedor, porque você pô, engenheiro, né? E a engenharia, cara, daí a engenharia nunca assinou um projeto na vida, né? Não, nunca tirei um CREA. Mas você é empreendedor e está empreendendo, 6 anos aí já, fazendo 7 anos quase empreendendo. Curiosidade desse momento empreendedor aí, por que é que você virou empreendedor? O que te apaixonou a fazer isso? Qual é o case de fracasso que você tem para contar e o de sucesso? Todos. Empreender. Todo É dia. fácil empreender? Não. Com certeza é a atividade mais difícil que a gente se aventurou. E por quê? No começo eu acho porque não tinha noção. Eu acho que tinha uma confiança alta de dá pra fazer melhor. Acho que o mercado Jovem, uma sonhador. atitude produtiva de putz, eu acho que dá pra gerar mais saúde pro sistema, vamos chamar assim, mais eficiência pro sistema. E assim, a gente fez a graduação, fez engenharia, mas a gente entendeu. Eu fiz meu estágio final na principal empresa do segmento, lá fora. Uma das quase sedes lá da empresa lá fora. E quando eu entendi um pouco o que era a vida corporate, nada contra, eu entendi que, putz, eu poderia arriscar um pouco mais e se tudo der errado, eu volto pro mercado corporate com uma baita experiência e tento de novo. Então, quando eu entendi que na época de universitário não tinha quase nada a perder, o custo de oportunidade estava muito baixo, por que não tentar? E aí, quando começou esse por que não tentar, e a gente volta do intercâmbio e começa, primeiro é viciante, é muito legal, é uma baita plataforma de aprendizado, mas ao longo do tempo, e aí foi construindo essa ideia de, putz, realmente é o que eu quero ou não é? Porque as pessoas sabem, a gente chama muito de projeto, a gente tinha uma visão um pouco mais diferente do business, assim. E a gente foi formatando isso ao longo do tempo, foi amadurecendo isso ao longo do tempo. No final, eu entendi que Laerte, busco sucesso, e sucesso para mim é a maior capacidade possível da liberdade, de ter a liberdade, e liberdade é conseguir ter
a maior independência possível. Então, isso já é uma utopia. E aí, é independência em 3 segmentos, para mim, que é saúde. Então, eu não depender de remédio, de nenhum vício, de nenhuma... Então, a atividade física entrou mais forte nos últimos anos. De aprendizado. Então, como é que eu aprendo... Como é que eu fico mais perto da fonte da verdade, que, de novo, é uma utopia? Aprender várias línguas. Como é que eu continuo aprendendo sempre? E financeira. E é quando eu entrei nisso, eu falo, putz, então talvez o empreender seja a maior plataforma disso, de aprendizado, porque todo dia tem algo que tu não fazia nem ideia. Esse é o primeiro ponto. Isso é mais legal. Quando a gente conversa, poucas vezes que a gente se fala, 1 ou 2 vezes por ano, sempre você vem com novas bibliografias, novos materiais, já virou palestrante aí. Então, assim, esse viés de aprender nunca parou, né? Não pode, né? Não pode, acho que... A minha empresa está funcionando, agora parei de aprender. Não preciso mais ler, não preciso mais... Não, que isso. Tem lá, é uma task do dia, leitura. Tem várias, tem Duolingo, tem leitura, tem inglês, tem algumas dinâmicas que me guiam todos os dias, todos, não importa se sábado ou domingo. Aí, de novo, é uma forma que eu enxergo a vida, eu enxergo a vida dos 7 dias iguais. Pra mim, sábado e domingo é igual terça e quarta, a dinâmica é igual. Empreendedor é assim, né? Empreendedor. Exato. Cada um lida de um jeito, né? Cada um empreende do seu jeito, cada um tem do seu jeito, né? Mas aí é minha autonomia, né? E aí, no final, o empreendedorismo dá essa autonomia. A saúde, acho que impacta um pouco o empreendedorismo, talvez eu recupere no futuro. Aprendizado e financeiro. Acho que a partir do momento que tu resolve um problema, de fato, quando tu olha para um problema grande e tu consegue resolver ele de uma maneira um pouco mais sofisticada e que gera mais eficiência, vai capturar esse valor em algum lugar. Porque foi muito perrengue, né? É só perrengue. Teve muito perrengue feio, né? De não ter perrengue, dinheiro para tomar Coca-Cola, né? Os perrengues clássicos, né? Porque vem aqueles pontos de formatação inicial, né? De aprender, de errar muito. Então, capacidade de executar, comprometimento, alinhamento, coerência. Tem várias questões que tu vai se provando e entendendo na prática o que são esses valores, né? Então, acho que tem um pouco também o Platão, né? Que fala da capa de invisibilidade. No final, empreender é um jogo infinito contra si. Ninguém tá te vendo e ninguém tá ali para te aplaudir. É sobre você e sobre como é que você levanta todos os dias e encara os desafios que tem, assim. Então, é uma jornada de autoconhecimento absurda. É uma jornada de autoconhecimento absurda. Quando se fala de conhecimento, é você, ninguém te vê, mas sempre tem uma parceria, né? Porque você e o Fábio tiveram outros sócios, entraram, saíram. Foram situações boas, não tão boas, mas você e o Fábio estão ali sempre juntinhos. Ali foi um presente mesmo da jornada. Acho que a gente tem uma relação fora do comum. A gente tem uma relação de mais de 9 anos que extrapola. Nossas famílias se conhecem, nossos pais se visitam. A um nível bem além de... E vocês se conheciam pré-universidade ou foi na França? A gente se conheceu na França. Na França. A gente fazia faculdade diferente, mas morava na mesma república, vamos chamar assim, no mesmo prédio ali no condomínio. E aí, ao longo do tempo, a gente foi um frequentando a casa do outro, viajando junto, criando os programas junto. A gente criou uma Brasa Local, que é uma associação de brasileiros que estudam fora lá, juntos. Então, a gente foi experimentando alguns programas em conjunto e foi tendo sinergia. E aí, quando a gente volta, e a gente tem esse clique junto. Esse é um ponto assim, que a gente teve. É um clique de... Putz, ele fez o estágio final na Airbus, na sede, em Toulouse. E para ele também era o sonho dele ter uma experiência lá, na Airbus. O sonho dele inicial era aviação. E aí, quando ele percebeu o universo corporate, de novo, nada contra, ele entendeu que, putz, eu já cheguei até aqui, talvez eu consiga chegar de novo. Você já cheguei uma vez, então eu já sabe o caminho. Então deixa eu me aventurar um pouco aqui e depois, se der tudo errado, eu tento achar esse caminho de novo. E aí, isso, o pessoal fala que existe 4 Cs sociedade, que é caráter, comprometimento, capacidade de execução e complementaridade de skills. Então, e aí, comprometimento não é todo mundo fazer tudo ou fazer igual. Assim, eu acho que é muito os acordos, os combinados. Então, putz, às vezes o professor Salomão tem um baita know-how e ele vai dedicar 2 horas em dar o know-how dele e em troca ele vai ter 20%. Eu não tenho know-how nenhum, eu vou ter que trabalhar 16 horas por dia para aprender a vender. E eu tenho 10%.
se foi combinado isso, esse acordo, é fé. Agora, não, eu acho que o que o pessoal tropeça muitas vezes é nisso. Existe um desalinhamento entre as posturas, mas e existe um desbalanceamento entre as opções, entre os shares, e isso ao longo do tempo, cada vez que vai dando mais problema, porque só vai dar problema na empresa, até ela começar a andar sozinha, isso vai minando um pouco a relação. Ah, putz, eu ganho menos, mas, putz, eu me trabalho mais, mas trabalha mais ou porque foi o combinado, então tá do jogo, eu tenho que recombinar. Então acho que isso ao longo do tempo, principalmente em situações difíceis, exacerba bastante, né? Então, é o processo de aprendizado, né? Acho que quase todos mundo que empreendeu e teve alguma sociedade já passou por isso. É que nem casamento. Né? E você estava aqui em Floripa, né? Você é da ilha, não? Eu sou do continente, sou de São José, né? São José, mas é da região. Da região, né? E depois foram para São Paulo. Paulo de Money. É? Não, faz sentido pro nosso negócio. Quando fez sentido? Quando fez sentido? Quando a gente começou a abrir clientes que tinham os escritórios dos tomadores de decisão lá em São Paulo. Então, 22 para 23, a gente tentou sair um pouco do eixo das indústrias daqui do Sul e as negociações começaram a andar mais para São Paulo. E aí, sem verba, ficar pegando avião o tempo todo também, hotel, fazia quase elas por elas. E aí teve uma oportunidade de um dos nossos investidores que tinha ali um apartamento e tal. E a gente falou, putz, vamos se jogar para lá. E lá a gente se vira. E pelo menos lá a gente acredita muito no handshake, muito no presencial. Então a gente acredita que lá tá um Uber da oportunidade. E de fato, muita coisa ela vai somando, né? Lá é um grande máquina de gerar sorte. Eu estando lá, eu tô botando todo dia uma fichinha a mais na oportunidade, na sorte. Uhum. Porque não necessariamente eu tô lá e no dia seguinte eu vou fechar um deal, mas necessariamente no dia seguinte eu posso ter uma ligação para num evento X. E lá eu conheço o Y. E esse Y passa 2 meses e fala com o Z. Isso vai criando um network effects que vai te somando e vai criando autoridade, que isso transborda em negócio. Não é tão causa e efeito, não é tão assim próximo, mas a gente vai entendendo que vai somando etapas e isso no longo prazo fecha deal. Uhum. Então valeu a pena. Vale a pena. Vale. Por que você voltaria e por que você não voltaria? Porque eu voltaria só se eu tivesse feito um exit e vim aqui pro Campeche pra surfar. Todo dia sim, dia também. Isso porque eu voltaria. E porque eu não voltaria, porque eu acho que existe pelo menos umas 100 empresas que têm um patamar que a gente gostaria de abordar e elas estão lá. Uhum. Então, enquanto a gente não conseguir entender que a gente já esgotou as fichas aqui, pode ser que a gente fique lá. O que pode acontecer é que a gente pode ser sugado, de uma certa maneira, a criar uma operação em outro país, em outra cidade. Em virtude de como as nossas empresas são meio que globais, elas podem levar a nossa operação para outra região. Sim. Isso pode ser uma oportunidade de escala. Isso pode ser um risco também, porque, putz, abrir em outro país, outra operação, a gente já deu um flerte sobre isso em Colômbia, México, alguns países assim, Uruguai, mas é um risco de operação como empresa, né? É outro universo, né? E isso poderia fazer com que a gente se mudasse também de capital, para ficar mais de olho na outra operação, para entender o mercado de lá e, eventualmente, a gente tem uma cabeça muito Brasil, né? Porque o Brasil é continental e tal, mas eventualmente uma operação Colômbia e Uruguai ou México, Colômbia, México seja mais profitable do que Brasil, ou mais fazível. É uma coisa que nós estávamos falando daquela avaliação que o Florianópolis recebeu lá, é uma das coisas, né? O nosso empresário também não quer internacionalizar, né? Ele não precisa, tem 200 milhões de consumidores aqui, tem um mercado muito grande. Para que eu preciso falar inglês? Tem gente que já nasce internacional, tipo, por exemplo, a Traction, que ela entende que ela já projetada para ser global. Tem esse apetite de ser global.
Eu acho que o empreendedor brasileiro é difícil ter esse apetite de ser global. Eu acho que existe agora uma corrente inicial, eu acho que está surgindo um movimento de estimular esse pensamento global. De, putz, mas eu acho que o Brasil é muito grande. Dá para fazer muita coisa no Brasil primeiro. Mas eu acho que mas Latam como um todo, eu acho que é um lugar, tem um moat, principalmente por ser difícil de operar aqui. Eu acho que isso cria uma defensibilidade que a gente poderia se beneficiar mais. Principalmente até Floripa, olhando aqui para os países. Argentina, Uruguai, Paraguai. Isso, os países que nos visitam aqui normalmente no verão. Eu acho que existe ali uma oportunidade que a gente pode subaproveitando. E daí você estava falando, nós estávamos falando disso, né, desse crescimento, ir para outro lugar. Você falou assim, eu não quero ser unicórnio. A gente está diminuindo o número de unicórnios no mundo, né? Estão diminuindo porque tem muito mais. O que é? É camelo que é antes? Que Camelo, tem camelo. Camelo, né? Tem camelo. Onde é que você quer chegar? Sim, sonho de empresa, eu falei pro professor, é ser o Salesforce brasileiro, talvez. Assim, uma analogia que a gente faz é essa. A gente acredita que existe muita oportunidade entre o RP e o time de campo. Acho que tem muita inteligência aqui que hoje passa muito por Excel. Acho que aqui existe um local que dá para destravar muita coisa. Então, isso é onde a gente queria chegar. Eventualmente, se ter um valuation de $1 bilhão não é uma meta. Poderia ser uma consequência? Poderia. Mas a gente entende também, para ser uma consequência, é muito leviano dizer que é uma consequência, né? Founders, empresas que buscam esse número e buscam de uma maneira muito, muito propositiva e fazem o que é preciso para chegar lá. Então, por isso que eu acho que a gente não vai chegar lá. Porque a gente está muito mais olhando como a gente cria uma solução que faça sentido para o nosso contexto, e hoje a gente está olhando o Brasil, e isso pode ser muito limitante para um unicórnio. Se a gente traz essa variável unicórnio para dentro do jogo, eu acho que alguns movimentos a gente tem que mudar como é que a gente joga. E muitas vezes tem que ser muito mais risk-taking para poder chegar lá. Então, a nossa visão não está no horizonte esses títulos. Está muito mais no nosso horizonte como é que a gente cria uma empresa que gera caixa, que gera valor e que destrave um valor de mercado interessante a nível nacional. Quantos investidores você tem? A gente só tem um. Só um investidor? Desde o começo foi o primeiro, o único? A gente teve um anjo em 22 para 23, na outra tese ainda, e é o único investimento que a gente teve até hoje. Um pouco nisso, assim, a gente acreditava... Não existe certo e errado, né? Existe, de novo, a empresa... Principalmente nesse nível, ela é reflexo dos donos, né? Dos valores, ela é muito os valores dos donos, o jeito que os donos são, passa muito isso para a empresa, porque a gente não separa CPF e CNPJ, é a mesma figura. E quando a gente olha para investimento, surgiu essa oportunidade do anjo para um relacionamento, para um acompanhamento, uma parceria, foi ótimo, e até hoje é muito... eu diria que depois dos nossos pais, assim, são um dos nossos grandes mentores. Mas a gente sempre ficou muito atento à PMF. Então a gente queria ter certeza, entre aspas, que a gente tem um produto replicável, escalável, que tem fit, que gera retorno, que gera valor. E isso demora tempo, a gente errou várias vezes, pivotou várias vezes, então foi passando o tempo e a gente conseguiu sobreviver. Mas se a gente trouxesse mais dinheiro, talvez a gente teria que olhar para outras coisas já anteriormente, e isso poderia estressar ou passar por cima de alguns processos. E a gente tomou a decisão de, não, vamos olhar produto. Então, eu diria que até ano passado a gente foi muito pro produto. Você falou PMF, você chegou no PMF, você falou para mim? Chegou? A gente é um pouco cauteloso dizer isso, mas a gente sentiu o cheiro. A gente tem um colega que fala que o PMF normalmente é sentido pela equipe que cuida da empresa antes dos números. E eu acho que teve uma confirmação ali em novembro e dezembro. A gente usa um estudo da First Round, que fala de ter 3 a 5 clientes com o mesmo perfil, com os mesmos números, com os mesmos feedbacks, com o mesmo MHS. E a gente acha que chegou nesses números, nessa constância e consistência. E isso deu bastante segurança pra gente falar, putz, as métricas estão ok. Agora a gente tem que ir para passo 2, que é pitch, market fit, como é que
eu envelopo. E aqui o pitch não só agora no one-on-one, mas uma visão de go-to-market, né? Como é que eu comunico isso para o mercado que temos uma solução que realmente ela funciona e que ela gera valor e agora eu quero pegar todo mundo aqui desse cohort. Então tem o pitch, market fit, que é o momento que a gente está olhando, e price e market fit. Então a gente tentou, na primeira até agora, isolar esse problema. Então como é que eu trago a forma mais simples de precificação para não envolver e não embolar no processo de aprendizado de produto. Então eu não queria que tivesse interferência de pricing no produto. Porque mecânicas de pricing pode alavancar o produto ou pode derrubar o produto. Sim, Se tu sim. criar uma mecânica nociva, tu pode reduzir o uso, ou ao contrário, tu pode estimular o uso, dependendo da forma que tu vai precificar isso. Então eu não queria ter essa variável ainda no jogo. Então a gente isolou isso para tentar facilitar a venda. E agora a gente vai ter que aprender esses dois, o pricing e o pitch. Então, tá. E o pitch eu quero puxar braço pra minha sardinha. Tem que fazer branding, né? Porque o Zeca copiloto tem que estar... Tem que ter branding, tem que comunicar com o cliente, né? Tem que comunicar com a persona. Acho que hoje a gente tem que falar da nossa persona, tá? Hoje eu diria que a gente sabe quem é a nossa persona. Só que existem os níveis de persona, né? Então, assim, existe a indústria, CPG, nacional, com trade desenvolvido. Mas dentro dela, de novo, tem quem paga, quem usa, quem estimula, quem aprova. Então, isso também são, entre as personas ali, são stakeholders que vão estar inerentes. E para cada um tem que comunicar de uma forma, eu tenho que trazer um propósito diferente para convencer nesse ciclo comercial. Então, a gente está olhando para isso. Quais são essas personas e que eu preciso comunicar com cada um. E eu acho que isso também, aí puxando de outro lado para produto, foi um dos maiores erros, aprendizado que a gente teve de ter tido vários pivôs, é de não atacar o problema raiz. A gente, quase naquele conceito de segunda ordem de consequência, que fala um pouco o Ray Dalio fala um pouco disso, do ordenamento da consequência, do desafio. Eu acho que a gente atacou muito problemas de primeira ordem, não os problemas de segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Ou ao contrário, a gente atacou mais o de quinta ordem e não o primeiro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou com Marketplace, por exemplo, a gente acreditava que a digitação da cadeia faltava uma interface melhor, mais simples. Mas, na verdade, tinha uma camada anterior que o vendedor deveria comunicar melhor. Mas para o vendedor comunicar melhor, tinha uma camada anterior que ele tinha que entender melhor a proposta daquilo. Para entender melhor, na verdade, ele tinha que ter os incentivos certos, aliados ao entendimento, ele poderia entender melhor. Então a gente foi indo, regredindo, e no final, o que é a dor que a gente resolve hoje, José, é capturar a atenção do vendedor. A dor macro eu quero aumentar vendas B2B. Mas para aumentar vendas B2B, eu entendo que existe... O vendedor ele só está vendendo curva A, que são os principais produtos. E por que ele está vendendo a curva A? Porque ele não está dando atenção à curva B e C. Por que não está dando atenção à curva B e C? Porque ele está recebendo muita informação e não está entendendo. E por que ele não está entendendo? Porque existe uma concorrência entre as BUs, as unidades de negócio, cuspindo, comunicando muita coisa para ele que não consegue ter capacidade de absorver tudo ao tempo todo e já comunicar nos 15 minutos. Tá, então... A minha hipótese foi, então se eu criar algo que comunique melhor, que condensa isso e seja um mapa para ele, será que ele vai me ver mais? E vendo mais vai entender, e entendendo mais vai comunicar, e comunicar mais vai vender mais mix, e isso vai aumentar a vendas B2B? Sim. Sim, com certeza. E você já consegue provar isso? Consigo. Nós temos números. Em casos reais que você consegue provar. A 2 dígitos aumento de venda. A gente chega em categoria, a gente chega de uma sugestão a virar pedido muito acima de 2 dígitos, se transforma em menos de 24 horas, já se torna pedido. A gente tem números bem legais de uso, 80%, 70% dos PDVs que ele visita, ele usa o Zeca. Então tem vários números que vão dando esse guide, mas
no final é aumentar vendas B2B. É isso que a gente está buscando. Mas para chegar nisso, a gente teve que passar 4 anos. Porque a gente resolveu o problema errado. Uhum. Tinha O problema certo é importante. Tinha que achar o problema, o que está gerando problema. Aquela história dos 5 porquês, né? Vou descobrindo até chegar por que isso acontece. Mas os 5 porquês... Os 5 porquês... Ele funciona, eu acho que é os 5 porquês, com muito campo. Tem que estar muito campo. TBC, tirar a bunda da cadeira. TBC, tirar a bunda da cadeira. É muito campo para gerar os porquês certos. Uhum. Porque o porquê ele pode gerar respostas ainda muito superficiais, eu acho assim. Imergir mesmo na jornada é fundamental. E buscar as consequências do que está gerando e o que está travando é fundamental. Você não faz uma startup sentado na frente do computador. Que eu saiba. Mas tem muita gente que tenta. Tem muita gente que tenta, mas se realmente quer resolver um problema, na nossa visão, tem que ter claridade do problema. Uhum. Tem que ter clareza. Clareza. Tem que ter clareza. Se não tiver clareza, e clareza é isso. É em 5 palavras. É o capturar a atenção do vendedor. São 4, né? Capturar a atenção do vendedor. Mas para chegar nessas 4 palavras foi muito difícil. Isso é clareza. Uhum. Legal. Então tá, sucesso pra você, cara. Isso aqui. Tá A gente viu muita. A gente conversou, tinha muito assunto, né? Nós falamos ali, tinha aqueles cases que a gente tinha comentado do salgadinho, do cigarro e tal, mas nem vamos falar isso aqui. Vai ficar para um outro momento, porque senão o pessoal não escuta a gente aí. Aqui no podcast da TXM, a gente faz 3 perguntinhas básicas do T, do X e do M. T, você sabe que é TXM, Think Experience Management, né? Pergunta T. Uma frase, um livro, uma pessoa, uma imagem, alguma coisa que mudou a tua vida, que isso é importante que você vai indicar para as pessoas. Um livro. The Unlocking Customer Value Chain, do Thales Teixeira. É um livro que trata sobre os porquês de uma outra forma. Ele tenta criar a cadeia do serviço, de qualquer atividade, qualquer job to be done, e tentar quebrar isso em frações para ver onde está a proposta de valor e onde está a parte que não gera valor. Exemplo, Uber, exemplo clássico, o que a gente queria, né? A gente queria se locomover. Só que para locomover tinha que ter um carro. Carro, para muita gente, é um passivo, gera dinheiro, custo e tal. Como é que eu consigo garantir esse job to be done de locomoção, mas sem ter um carro? Eu livro sobre isso. É bem legal para tentar aprofundar e tentar, de novo, chegar num cerne que fala, isso aqui dá para resolver e fazer 10 vezes melhor, isso é uma solução. Você tem um carro? Não. Precisa? Não. Não tem. Acho que a tendência de mercado é que cada vez tem um menos, né? Gen Z tá cada vez menos. Experience. Uma experiência que mudou a tua vida. Pra mim foi o CoCreate que mudou a tua vida. Posso fazer esse chavado, CoCreate. Mas o CoCreate só surgiu porque eu tive o meu eureka no intercâmbio. Ali literalmente saí da caixa, zona de desconforto, e lá me deu muita referência. O que é um jovem intercambista? O que é um trainee de uma corporate? Eu conheci muita gente que eram de referências de bolhas que eu não convivia e me encorajou a ir para o empreendedorismo, que me encorajou a conhecer o CoCreation. Ok. M, Manage, uma ferramenta. Zeca Copiloto. Fechou. Uma ferramenta para gestão. Uma ferramenta de gestão. O que isso sugere? Para esse empreendedor que está começando, conta para ele lá. Que ferramenta ele tem que ter? Já falamos em TBC, né? Tem que tirar a bunda da cadeira, isso é importante, né? Uma ferramenta. Fala aqui, ó, senão não... Desculpa, no final eu desaprendi. Eu diria que a gente criou um Notion que desde o D0 a gente compila todos os feedbacks de todos os usuários, não importa, e usuários e hierarquia, gerente, administrador, governança, e eu acho que isso até hoje é um grande tesouro nosso, porque a gente tem mais de milhares de feedbacks e estão categorizados.
Então, em discussões, quando a gente tenta decidir o roadmap, a gente revisita muito isso e usa muito esse peso cruzado com qual é o usuário que é cluster, heavy user, qual que não é, qual para onde o produto está indo, nos ajuda a tomar bastante decisão. Então, o Notion. Legal, Notion, a gente usa o Notion também na TXM, a gente tem lá um grupo lá que troca todas as informações lá, isso é muito legal, eu gosto do Notion sim. Nós, no nosso podcast, invariavelmente, quando a gente começa a falar com startup e tal, sempre surge o assunto inteligência artificial. Aqui nós não falamos dela. Você acha que ela é uma... Nós falamos antes nós conversamos um pouquinho sobre ela, né? O que você acha dela? Só para a gente não esquecer do assunto aqui. Você falou muito do humano, né, na nossa conversa ali, do vendedor, né? Da interação, né? Acho que é uma ferramenta. Quando perguntou uma ferramenta, acho que é mais uma ferramenta. Aqui, de novo, a gente está sempre focado em problema, né? É como resolver o problema, tem N formas, né? Com certeza a AI, ela agrega nesse processo. O que eu acredito como nação é que sim, acho que existe um papel do privado e do público de apoiar essa migração de uma parcela da cadeia que eu acredito que no futuro vai ser... As atividades dela vão ser extintas e vão surgir outras. Eu acho que existe essa migração. Mas eu acho que é um processo natural que nem do Lampião. Então, Mas o vendedor que vende para Dona Maria da mercearia não vai acabar, né? A Dona Maria não vai usar IA, né? Para comprar. eu acredito que ela vai poder usar AI em várias interações, mas o relacionamento e a capacidade dela de tomar decisão ainda vai continuar sendo dela. Uhum. Então ela continua sendo a owner, a dona do negócio e, por tal, ela que vai continuar dando as cartas. Uhum. E ela vai negociar o boleto. 7,14,21 sem prazo, sem juros. Beleza. Obrigado, Laerte aí. Onde é que eu acho, Laerte? LinkedIn, Laerte Souza JR ou Zeca Copiloto no LinkedIn. A gente tem alguma página lá bem mais atuante. Legal. Obrigado a todos que assistiram. Laerte é parceiraço aqui nosso. Estamos aqui já quase 7 anos juntos aqui. A gente tem uma máxima aqui nossa que é mudar o mundo de baixo para cima. A gente tem feito isso, acho que a gente tem conseguido fazer isso, né? Mudar o mundo de baixo para cima. E a gente faz questão de fazer que você não esqueça disso aqui. Sim. Então a gente traz aí uma canequinha de mudar o mundo de baixo para cima para o Laerte. Oh. E obrigado por estar aqui. Obrigado a todos que assistiram. Nós estamos no YouTube, TXM Business, nos outros canais é TXM Methods. Obrigado, Felipe, por ter feito a técnica aqui. Sucesso para Zeca Copiloto e tamo junto aí. Próximo podcast, contamos com vocês, hein? Valeu, abraço, tchau.